Bom dia, queridos. Hoje, dia 1º de maio, vou ler aqui um versículo só, do primeiro capítulo de Isaías, que diz assim: O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Nós estamos aí já há mais de 40 dias, podemos dizer, praticamente 40 dias de isolamento. Nós começamos ali por volta do dia 21, 22 de março e agora já estamos em 1º de maio, quase 40 dias de confinamento. Alguns estão trabalhando, outros não, alguns isolados dentro de casa, na quarentena, mas é uma situação interessante para a gente analisar. Você já viu esse vírus? É lógico que a gente viu pela TV, mas não dá para ver, né? Ele pode estar aqui na minha mão, mas eu olhando a olho nu eu não vejo. Esse vírus ele é invisível. Ele sendo invisível, todo mundo acredita nele, todo mundo se submete a ele, todo mundo faz o que mandam fazer por causa dele. Então a gente se isola, a gente fica dentro de casa, a gente lava as mãos, a gente não cumprimenta mais as pessoas, a gente coloca a máscara, para tampar, para não conversar e não sair saliva, para contaminar ninguém. As escolas estão fechadas, as faculdades estão fechadas, o comércio está fechado, todo mundo tem se isolado. Aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo estão sofrendo o efeito desse vírus. Ele foi extremamente democrata, ele pegou o mundo inteiro. Não tem um lugar onde as pessoas não estão tomando alguma medida para não se contaminar com esse vírus. Esse vírus, querido, é interessante porque ele fez a gente se sujeitar a ele. A gente se rendeu a esse vírus. A gente aceitou as condições que esse vírus nos impôs. Um vírus insignificante, um vírus pequenininho. Ele fez os poderosos, os políticos, os governantes, todas as autoridades. Ele fez os empresários, ele fez os ricos, os pobres, os negros, os asiáticos, os europeus, o sul-americano. Ele fez todo mundo se sujeitar a ele, tanto rico quanto pobre. Ele não fez distinção de ninguém e todos se sujeitaram a ele. Agora, olha que coisa interessante. Deus, Ele é o Criador do cosmos. Ele que criou o céu, o mar, a lua, as estrelas, o sol. Ele que deu vida a todas as coisas. Ele que nos fez, nós, seres humanos. Ele que nos criou do pó da terra, nos fez a sua imagem, a sua semelhança. É impressionante a grandeza de Deus. Isaías 40 descreve. Isaías 40 diz que Deus mede o universo a palmo. Bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E Deus chama elas pelo nome. Então, olha o tamanho e a grandeza desse Deus. Mas sabe o que é interessante? Nós, seres humanos, nos sujeitamos ao vírus, mas não nos sujeitamos a esse Deus. Tudo que falam para nós fazermos em relação a não pegarmos o vírus, a gente faz. Lava a mão, a gente está fazendo tudo, está ficando em casa, não está saindo, não está conversando, não está fazendo churrasco, não está fazendo festa, não está fazendo casamento, não está fazendo aniversário, não está indo na igreja, a gente não está fazendo nada, porque esse vírus nos sujeitou. Agora deixa eu falar para você, por que a gente também não faz isso em relação a Deus? Se a gente se sujeita a um vírus invisível, que a gente a olho nu a gente não vê, só com o microscópio que a gente vê, por que a gente não pode simplesmente obedecer o que Deus nos manda também? Por que a gente não pode simplesmente ler a Bíblia, olhar para a Bíblia Sagrada, compreender que é a palavra de Deus, sujeitar ela e falar, não, é Deus que está falando, eu vou fazer o que Ele está falando? Mas não, é o que ele diz aqui, o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Querido, olha como que nós somos. Deus fala para nós amarmos, a gente ama. Deus fala para nós perdoarmos, a gente tem perdoado. Deus fala para a gente pagar o mal com o bem, a gente tem pagado o mal com o bem.
Vocês estão vendo como que é um paradoxo? A gente se sujeita a ouvidos, mas não se sujeita a Deus. As pessoas nos magoam, nos machucam, a gente fica com raiva, a gente fica irado, a gente fica magoado, a gente fica triste, a gente fala mal daquela pessoa. Mas o que Deus mandou a gente fazer quando falarem mal de nós? É para a gente falar mal também? Não. Se uma pessoa falar mal de mim, olha só, eu tenho que falar bem dela, é isso que a Bíblia manda. O que a Bíblia fala a respeito do meu inimigo? Se ele estiver com fome lá, com sede passando necessidade, que ele morra de fome, bem feito para ele. Não, a Bíblia diz, se o meu inimigo tiver fome, para mim dar comida para ele. Se ele tiver sede, para mim dar bebida para ele. Jesus nos ensinou a pagarmos o mal com o bem, querido. E Ele é o Criador do cosmos, Ele é o Criador do universo, Ele que criou todas as coisas. Por que a gente não se sujeita a esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, que nos ama? Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Olha, se nós tivéssemos a mesma dedicação, a mesma obediência que estamos tendo em relação a esse vírus, se nós tivéssemos também com a palavra. Não estou falando que nós não temos que obedecer às autoridades, que a gente não tem que se submeter ao que eles estão falando. Não, a gente se submete porque a gente está preocupado, a gente quer se cuidar, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar entubado num hospital. Então, se você não quer sofrer fisicamente com uma enfermidade, por isso você se cuida e obedece o que as autoridades estão falando, por que você também não quer ficar saudável espiritualmente? Por que você não enche seu coração de paz, de alegria, de refrigério, de calma, de paciência, de mansidão? Por que você não consegue ter paz no interior? É porque muitas das vezes que você não está se sujeitando à maior autoridade que nós temos, que é o próprio Deus. Porque se nós obedecermos o que Ele nos ensina, se nós obedecermos o que Ele fala, com certeza, nós interiormente estaríamos todos curados, o mundo seria outro. Não haveria discórdia, não haveria raiva, não haveria ódio, não haveria preconceito, não haveria soberba, não haveria vaidade, não haveria ingratidão. Todos nós, se seguíssemos o que a Bíblia nos orienta, o que a Bíblia nos ensina, nós teríamos vida e vida com abundância. Como o próprio Cristo falou, a minha paz os deixo, a minha paz os dou, nós teríamos uma paz interior. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus, querido, nós somos sensatos, nós vamos nos proteger de muitas coisas. Então pense nisso, estamos dando muito ouvido e obedecendo tudo o que estão nos mandando, humanamente falando e espiritualmente falando. Também estamos ouvindo e obedecendo tudo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Procure fazer uma reflexão na sua vida, veja quantos pontos que você tem se sujeitado a Deus, quantas coisas que Ele tem pedido e você realmente tem feito, e quantas coisas Ele tem pedido e você não tem feito. É importante obedecermos às autoridades. A Bíblia fala que nenhuma autoridade foi constituída senão por Deus, está lá em Hebreus 13. Mas entenda também, querido, que a autoridade maior é Ele, é o nosso Pai, o nosso Deus, e nós também temos que obedecer se realmente quisermos ter vida e vida com abundância. Se Ele mandou amar, ame. Se Ele mandou perdoar, perdoe. Se Ele mandou pagar o mal com o bem, paga o mal com o bem. Se Ele falou que é melhor sofrer o dano do que causar o dano, sofra o dano, mas não cause o dano a ninguém. Que Deus te abençoe e que você entenda que Isaías 1 é um desabafo de Deus. Ele está falando, eu falo com o ar, eu falo com as estrelas, eu falo com o sol, eu falo com o boi, eu falo com a jumenta, todos eles me entendem, mas o meu povo não me obedece. O meu povo não me entende. Que nós venhamos ser a exceção, que nós venhamos ser esse povo que obedece e se sujeita ao senhorio e à vontade dele. Deus te abençoe, um ótimo maio para todos nós, que esse mês venha ser um mês de fé, de graça, de alegria aos nossos corações, porque o justo vive pela fé. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. E se nós estamos nos sujeitando à palavra de Deus e obedecendo, querido, não importa o quão grande esteja a tempestade, nós temos que estar em paz, porque Deus está conosco, Ele garante, tá bom? Deus te abençoe, um ótimo dia, e leiam Isaías capítulo 1. Eu já passei esse texto uma vez já, mas eu gostaria que vocês lessem de novo, né? Que é um desabafo de Deus. Deus te abençoe.